Fala galera, Jesus Cop, Douglas Gonçalves aqui para mais um Copiando Jesus, nosso podcast toda quarta-feira. Você tá vendo que a gente tá aqui num cenário novo, se eu não me engano, esse vai ser o nosso terceiro podcast aqui, Copiando Jesus, nesse novo cenário. Toda vez que você vê a gente nessa poltrona, você tá assistindo nosso podcast Copiando Jesus. O nosso podcast Jesus Cop continua na mesa e a gente sempre tem aqui um convidado, mas a gente quer falar de um tema. E hoje eu queria falar muito sobre fé e empreendedorismo, e missão, e família. Como é que a gente faz pra gente pegar esses pratos, isso que Deus tá colocando na nossa mão e se manter fiel? Vai ser um papo muito bom e tudo regado a muito café, então vai ser muito legal. Tô convidado aqui, que já tem se tornado assim um parceiro dessa missão aqui, e vai ser um papo muito bom. Então eu queria que você, enquanto você ouve, você lembrasse de alguém, se vê alguém na sua mente, você pegasse esse link e você mandasse pras pessoas. E antes de começar, se você é grato pelo trabalho que o Jesus Cop tem feito, cara, será que você pode se inscrever aqui no canal? Tem uma galera que assiste toda semana e não é inscrito. Isso praticamente é um crime cibernético. Então para aí agora, se inscreve no canal, porque você vai falando pra plataforma que isso aqui é relevante e o próprio YouTube vai mostrando pra mais pessoas. Beleza? Então vamos embora para o podcast de hoje. Meu amigo João Otto. Quase arranquei o microfone fora. Obrigado por você estar aqui, viu? Pô, que alegria, cara. Imensa alegria e acho que ninguém vai dormir, né? Porque o assunto é café, então O café tá vai aqui, ó. deixar a galera acordada. Já tá aqui, acabou de passar, né? E por que é muito café, né? Porque o João, ele é o dono, ele idealizador, o diretor aí, que tem trabalhado com esse projeto chamado O Brother, né? O Brother, que eu gosto de falar que é muito mais que uma empresa de café, mas é o desenvolvimento mesmo de um propósito, de uma missão, né? Sim. A gente vai falar bastante sobre isso, assim. Tudo que envolve a mesa é uma parada muito poderosa, né? Sim. E eu quero conversar bastante sobre essa questão do café. Então, você tá vendo que todo podcast aqui, com vários convidados, tem aqui essas canequinhas aqui. É tudo o Brother. Eu falo que não é um patrocínio, é um abastecimento. É gasolina. Quem mantém Jesus Cop acordado é o Brother, né? Coisa boa. Meu amigo, obrigado por você estar aqui. E eu queria começar perguntando pra você uma pergunta que muita gente deve fazer, né? 5 filhos? Caramba. Foi através desse monte de filhos que a gente pensou que um café ia nos manter acordado, né? Entendi. Então, mas quem é que toma lá litros é a minha esposa, né? Ela gosta muito de café. Caramba, cara. E aquela coisa assim que o médico diz, quando estiver na gestação, dá uma segurada no café, isso aí não vem de Deus. Né? Não. Tomou muito café. Tomou muito café. Pra poder segurar então, o tranco. veio todo mundo calminho por causa disso. Não, eu acho que deu o contrário, né? Um deles, então, ali, deles acho tá que aqui, era um... Benjamin. Acho que o café, mais que especial, um deles ali tomou bastante. Entendi. Por Poderia tabela. trabalhar na Red Bull, a gente fala. De tanta energia que tem. Muito bom. Mas são 4 meninos, uma menina. 4 meninos. O Benjamin tem 9, né? Que veio me acompanhar nessa jornada. Timóteo tem 7. João Samuel fez 5 essa semana. Isaac tem 4 e a Sofia tem 1. Que legal. Então é um timezinho ali intenso, né? Futsal. De futsal. E a Sofia coordena... E até uma pergunta que eu ia te fazer assim. Você tá com 37? 37. Você tinha ideia? Vocês tinham esse plano, assim? Vocês casaram e falaram, cara, eu quero ter vários filhos. Como é que foi, Sim. assim? Cara, até é engraçado que minha mãe, ela sempre falou que nas brincadeiras que eu tinha quando pequeno, não diz ali, sou policial, sou bombeiro, eu sempre brincava que eu era o pai. É mesmo? Sempre queria estar cercado de crianças. Foi até um trabalho que eu tive de babysitting quando eu morei fora. Ah, você chegou a fazer? Que legal. Cara, cuidava dos filhos dos pastores ali e tal. Então sempre amei criança.
E no dia do casamento, pra ficar registrado, de púlpito eu falei que nós ia ter 5 filhos. Olha. A minha esposa deu risada, assim, é que, né? Que engraçado. Mas o negócio era sério. Só que a gente não sabia, né, dessa janela que ia ser tão intensa ali. Mas sempre foi um desejo ter uma casa grande, né? A gente veio de uma família onde o meu pai e a minha mãe, cara, nossa casa é sempre repleta de jovens. Então, assim, pós reunião de jovens, ia no mínimo 50 pessoas lá pra casa. Dormiam 20, 30 moleque. Então a casa sempre cheia, né? Então isso sempre me alegrou, né? Eu pensava que conquista material, tudo que o homem procura, cara, nada tá comparado com ter uma casa cheia de gente que te ama, né? Que tu pode lutar por eles. Então, esse sonho pra nós foi do Senhor, né? Eu vi uma alegria. vez um pastor falando uma coisa interessante. Ele falou assim: eu chego em casa por volta de 5, 6 horas, né? E eu abro a porta assim, e quando tá tudo organizado, eu fico triste. E eu achei interessante essa visão, né? Porque ele falou assim, porque quer dizer que talvez não vai ter a janta, não vai ter as coisas, porque bagunça é sinal de vida, né? Muito. É sinal de tem gente ali, né? Exatamente. É sinal de que tem vida fluindo ali, né? E aí ele estava até falando nesse contexto, né? De a gente buscar deixar Deus bagunçar a igreja, né? Porque chega um monte de novo convertido, bagunça toda a igreja. Mas como isso é realidade na família, né? Uma outra amiga, uma senhora mentora que faleceu há pouco tempo, a Marlene Guerrato, ela falava assim, resquícios de vida. Então quando você tem uma xícara lascada, o prato tá ali, o garfo tá meio torto, ela fala, chama-se resquícios de vida, né? Exatamente. Gente passou ali, né? Exatamente, e a gente observa que pelo fato de eles terem uma janela de idade próxima, um vai puxando o outro, né, nesse crescimento. Então, cara, é lindo de ver, assim, os dois mais velhos estão nessa fase de música. Então, estão sentados no teclado, tocando, e composições antigas. E aí, os pequenininhos que já estão se chegando não sabem nem falar, mas já estão cantando, né? Já estão nesse ambiente. Então... E aí, vocês decidiram fazer com eles todos homeschooling? Que legal. Decidimos, minha esposa tá bem empenhada, é uma das tutoras ali. Top. Então, além de cuidá-la, ela vai pra aula lá e taca ali ficha, né? Meu Deus. E também é legal porque tem uma parte do empreendedorismo que eles aprendem junto. Então, constantemente eu levo eles pro café. A gente tem ali o dia da semana que eles vão trabalhar comigo e vão lá, limpam mesa. Até é engraçado que o mais velho aqui, o Benjamin, ele pequenininho, ele ia dele... chegava alguém assim, posso te ajudar alguma coisa que tu quer? Algum cliente, né? A tia quer um açúcar. Daí ele ia lá, pegava o açúcar. Ai, que amor, que fofinho. Só que daí, alemão, cheio de fome, né? Ele já olhava o prato e falava, tia, me dá um pedacinho. Eu falei, cara, calma, cara, não é pra isso, né? Tu não veio pra comer aqui, de comer depois, eu tenho o pagamento. Muito bom. Então eu já cria essa cultura de entender o que é o trabalho, né? Que é o serviço. Pô, o nosso trabalho não é nada mais que servir as pessoas o dia inteiro, né? Cara, e você sabe que isso é uma problemática, assim, né? Que a gente precisa encontrar soluções para resolver, porque se você for pensar, sempre os filhos estavam vendo o pai trabalhar. Né? Então, pensando muito no contexto de uma fazenda, do agricultor, né? De alguém que criava animais e tal. Então, os filhos viam o pai trabalhando. Então, eles tinham um período na escola, mas tinha um período que estavam em casa e estavam vivendo. Só que hoje, com os escritórios, você sai às 8 e você volta às 5, eles não te veem. E quando eles te veem, geralmente você tá ali, então, naquele período de descanso, né? Então, pô, vamos ver uma televisão junto aqui, vamos fazer alguma coisa e tal, mas eles não veem o pai trabalhar. Né? E como isso vai causando uma problemática, porque quando você pega o menino lá com 19, com 20 e joga ele no mercado de trabalho, ele fala, cara, nunca vi isso aqui, eu não presenciei isso. Então é uma problemática que nós vamos ter que tentar resolver. Lógico que empreendendo fica mais fácil, né? De você trazer pra perto. E eu lembro essa situação com meu pai também, né? Meu pai pastor, e ele servia as igrejas, então várias vezes ele nos levou pra viajar. E aí eu lembro também pequeno assim, indo lá, ele pregando, minha mãe preparando a banca lá com os livros e tal. Aí ela conta que várias vezes eu ia lá na cantina. Aí eu ficava lá, assim, olhando as coxinhas, coisas que tinha no final da igreja. Aí vinha uma irmã e falava assim, você quer comprar? Aí eu falo, eu quero, mas não tenho dinheiro. Natural, né? Aí eu já falava, eu sou filho do pastor lá, né? Se você quiser me dar aí, uma. pô. Aí eu aparecia com uma coxinha. Tava resolvido, né? Na história da nossa família era que um dos meninos foi acompanhar o pai trabalhando e tal, um tio nosso. E aí passou o dia inteiro, né? Na fábrica, daí
observando e aprendendo, aí voltou pra casa e a mãe dele perguntou, né, da minha tia assim, como é que foi o dia, né? Ele falou assim, bah, mãe, nem sabe, o pai não faz nada. E aí ela, como assim, né? Passa o dia inteiro conversando. Ele era Isso. engenheiro, né? O dia inteiro conversando, era o trabalho dele, né? Pra ele o trabalho era isso, cara, tinha que estar com uma mão na enxada, tinha que estar quebrando alguma Os coisa. pedreiros lá fazendo e ele O conversando. pai de papo, como assim, né, cara? Mas esse valor, assim, cara, é muito legal a gente ver isso na palavra. E pra mim, essa é a origem até da nossa, no amor pelo café e pela cafeteria. Eu, desde pequeno, vejo. Até hoje, meus pais são assim, né? Vai receber alguém lá em casa, cara, minha mãe faz uma mesa de café, de cinema, assim, ela se esmera em fazer isso, né? Então, tem um bilhetinho em cima do prato, ela prepara uma mesa, assim, com amor, com excelência, né? E meu pai, assim, pô, como pastor, vai receber alguém, vai receber na casa, por uma simples conversa ou um jantar, assim, mais profundo. Mas esse amor em servir na mesa, cara, eu cresci vendo isso. Qual cidade você cresceu? Porto Alegre. Porto Alegre mesmo. É engraçado porque eu tenho essa percepção, né? Que o Sul tem uma cultura muito forte do café, né? Não do café preto, do café da tarde, né? Sim. Tem uma cultura forte, assim, né? Várias o pão regiões caseiro, várias regiões do Brasil você tem uma cultura muito forte do almoço, da janta ali, né? Que você conhece vários pratos, né? Mas quando você vai indo pro Sul ali, e uma influência também alemã, tem uns lugares de café da tarde, né? Que você vai pros café da tarde. Café pra churrasqueira, da churrasqueira pro café, exato, né? Exato. Muito legal isso, muito impressionante. Agora, você passou um período fora, né? E na Austrália. Isso. Como é que foi? Por que Austrália aí? Eu falei pros meus pais que era pra ir pro seminário bíblico, né? Mas eu queria era pegar onda. Não, foi a união dos dois. Entendi. Cara, eu praticamente fui... Eu nem conhecia muito bem o ministério da Hillsong. E eles caíram de paraquedas em Porto Alegre uma única vez. E aí os jovens, todo mundo resolveu ir juntos. E, cara, eu tava meio assim, na fileira lá, escutando e tal. E, cara, o Ministério Musical. Ministério Musical. Foram a banda do United tocar. E na música, assim, achei muito legal. E, cara, quando veio um dos pastores de jovens falar sobre a visão que eles tinham sobre os jovens, sobre o cuidado da cidade, sobre o evangelismo, sobre as missões, começou a me incendiar dentro do peito, né? Uau. E eu sempre envolvido com o acampamento dos jovens da nossa igreja, evangelismo. Cara, quando eu vi aquilo ali, eu tenho que aprender alguma coisa nesse outro lado do oceano, né? E aí fiz uns trabalhos, consegui juntar uns trocos e fui para um seminário da Hillsong de 1 ano. Acabei ficando 2. Lá tive uns 20 empregos diferentes, de jornalista, de jornaleiro, né? Até aspirar a carpete de hotel. Mas consegui, assim, estar muito perto da liderança deles, isso 2010, 2011, e ver o coração por trás de toda uma estrutura enorme que eles têm, né? Só que na cultura do australiano, que é uma cultura linda, as famílias são muito da cafeteria. É mesmo? Então, cara, vamos trocar uma ideia junto, as amigas, café. Pai e mãe, café. Família, final de semana, brunch, café. E os cafés sempre cheios, né? Só que naquela época o café lá, o especial, estava em alta e no Brasil não existia o café especial nessa expressão. E entrou uma lei em vigor no Brasil mesmo, que o café exportação deveria ficar. E foi bem meu retorno. Faz só um parênteses aqui de um glossário. O que é um café especial, para quem tá nos ouvindo? Café especial é exatamente o café do jeito que ele deve ser. Colhido de uma maneira específica, né? Até gosto de falar que tem uma parte do café especial que tem a divisão das cores, né? Que determina até o tipo de café. Que quem trabalha nessa etapa são as mulheres, porque elas entendem de paleta de cores, né? Pro homem tudo é vermelho, né? né? Tudo Mas a mulher tudo é... E pra mulher separa o amarelo, a variação, tudo é off-white. Então é muito lindo ver que nessa separação em si, cara, já tem esse processo. E claro, entram desde da pré-colheita, colheita, pós-colheita, que difere, né? O café tradicional, ele é um café também da árvore produzido, porém a colheita dele já vem de tudo um pouco. Então vem pedaço de pedra, inseto, madeira, carvão. É mesmo? São coisas que até por lei, se eu não me engano, é 30%
Só que pode, que 30%. não é. Só Meu pode Deus. 30%. Cara, tira um lobisomem ali de dentro, né? E, cara, nada mais tu enxergar um café tradicional que a cor dele é preta escura e a fruta normalmente é avermelhada. E quando tu pega um café verdade. especial, tu levanta, tu vê aquele roxo, aquele avermelhado, né? Então essa separação, assim, já se dá na origem. Entendi. E aí nós somos os pipoqueiros, a gente brinca, né? O café vem verde pra nós. O maior trabalho tá na fazenda. Quando ele chega para nós fazemos um processo de torra. Então as máquinas de torra, com seu gráfico, com seu perfil, a gente encontra um que surfa no nosso paladar, né? E a gente desenvolve aquele perfil cada vez mais, cada vez melhorando, maquinário melhor, para poder colocar ele em pacotinhos. Muito bom. Então Entendi. já é na Então tem origem ver a lá escolha. com o processo e a pureza até, né? Exatamente, Entendi. exatamente. E aí se varia, né? Pô, tu olha a Colômbia, né? Muitas montanhas, já fica mais raro pelo fato de o maquinário muitas vezes não conseguir entrar para colher. O Brasil já é vasto, o maior produtor do mundo, tem dos dois tipos, né? Mas, cara, E o também negócio da montanha, tem aí muda também por causa do oxigênio? da altitude, altitude? altitude, tudo isso muda. Por que Colômbia e Etiópia tem essa fama tão... Cara, a Colômbia tem esses cliffs enormes, né? O tempo lá trabalha muito na questão assim da inclinação. Então, um café, por exemplo, que tem uma árvore enorme, né? A gente fala até de agrofloresta, que é uma coisa linda também. No mesmo pé de café no lado tem uma bananeira, tem outra que tá saindo por cima ali um maracujá. Só nessa fauna, nessa liberação, assim, já muda um café que a 100 metros ele tá sozinho sem nenhuma árvore por perto. Então ele já te dá características exóticas, né? Então a Colômbia é rica nisso. Entendi. Né? E também acho que tem a questão principal do terroir mesmo, que muda, né? Às vezes mais perto de regiões que tem toda essa parte de... Minas Gerais, assim, tem toda essa parte de agrofloresta que é lindo de ver. Cara, tu vê a própria natureza, assim, aranha, cobra, tudo vivo, assim, né? Tem que até cuidar pra ir lá numa colheita pra... E os caras não querem que mexa, né? Eles brincam que são os funcionários, né? Não toca ali no fulano de tal, esse aí tá trabalhando. Tem nome até. Tem nome até, né? Então é muito lindo de ver isso. Aí você tava, então, desculpa o papo nerd aí do café. Mas então você tava dizendo, aí você volta pro Brasil exatamente numa época em que mudou? Da exportação? A lei de exportação. Então começou a trabalhar as microtorrefações de café. E, cara, eu tinha esse desejo muito grande de ter uma cafeteria, mas não tinha o dinheiro, né? Tinha que juntar mais uns pilas, mas antes eu tinha que casar. Exato. Porque conheço minha esposa desde os 3 anos de idade, né? A gente cresceu na congregação juntos. Sempre um apaixonado, né? Com 14 anos já tinha escrito uma música pra ela, né? Todo romântico, né? E aí, quando eu fui pra lá, nós já estávamos namorando. Tava 2 anos namorando. E aí, fiquei mais 2 anos. Então, foi 2 anos presencial e 2 anos EAD, né? O namoro. Foi prova de fogo. Exato. E aí, quando eu voltei, primeiro emprego que tinha, eu queria entrar pra poder, né, casar de uma vez. Então, fui trabalhar com shampoo. E aí, o Marcelo Cacilhas, que veio aí, né? O Cacilhas, amigão, também trabalhava com isso. Então nós compactuávamos as mesmas frustrações, assim, né? Pô, o cara lá destruindo o violão, eu todo a fim de empreender. Nós se encontrava meio-dia, cara, o que tu vendeu hoje? Ah, eu vendi 5 shampoos. Vendedor de shampoo. Vendedor de shampoo, né? Na rua, batendo de Na porta rua? em porta. Quase com a banquinha do... Mas vendia nas estéticas, né? E, cara, foi nesse processo, assim, de 8 anos na mesma empresa que eu comecei a desenvolver essa veia mais empreendedora, né? Para no momento certo abrir a primeira loja. E eu queria até que você falasse um pouquinho mais sobre isso, pra galera que tá nos ouvindo. O poder aqui do podcast é o testemunho, né? E porque eu vejo assim, quanto essa história é a realidade, na verdade, de praticamente todo empreendedor, ou a maioria dos empreendedores, principalmente do Brasil, né? Sim. Talvez em algum lugar já aparece alguém com investidor, já aparece um pai ali por trás e tal. Mas no Brasil, a maioria é essa. É esse período de trabalhar para se sustentar, mas também, ao mesmo tempo, reservar esse tempo de criatividade para pensar naquilo que pode ser um dia seu negócio. E esse período das duas coisas acontecendo junto, como é que foi para você? Cara, foi assim eu digo assim, por mais que tenha feito faculdade, ali foi a melhor escola e faculdade possível, porque ao mesmo tempo que tô construindo a minha casa, né, conquistando as minhas coisas, eu tenho que estar na rua vendendo com meta, e aí criando o próximo passo lá na frente, ser a cafeteria.
Mas essa empresa, cara, eu fui tão abençoado de trabalhar nela, porque como eu comecei com a parte na rua, eu tinha autonomia para estar sempre vendendo e criando maneiras de atender, né, que dependiam de mim. E ali eu percebi que eu poderia já empreender dentro da empresa. Tá. E isso mudaria o jogo. Então eu me lembro que todos os vendedores iam pra rua de terno, né? Sapatinho, pastinha. Cara, eu pedi liberação pro diretor. Falei, posso ir de camiseta de xadrez, Vans e apresentar num tablet uma apresentação minha, assim, que eu vou criar. Cara, se tu for vender, né? Vai do jeito. É a meta aqui, Só meu bate essa meta. Cara, eu me lembro de ir pra rua, assim, até ficar esperando na recepção. E os caras olhar. Tipo assim, esse cara não veio me vender, ele veio pra ser atendido, né? E aí já ter uma conversa, ficar amigo do cabeleireiro e criar alternativas no negócio dele pra ele vender mais. E comecei a ver isso aí. E daí abriu uma oportunidade lá dentro que mudou o jogo, que foi a venda para o exterior. Como eu tinha o inglês, né, da Austrália, tinha viajado, eu pude entrar numa vaga que tinha e aí comecei a viajar pra fora. E aí consegui ir pra Emirados Árabes, Marrocos, uma parte da Europa. E nesse caminho eu comecei a olhar a barbearia, que na época não era algo estourado, né? Mas na Europa a barbearia já tinha mais de 100 anos. Aquele cara que tava com um terno transpassado, né? Cartola, o charuto, fazendo a barba com a navalha de verdade, uma música clássica. Era cultura, não era moda. Era. Até um ambiente de conversa dos homens. Exatamente. Na realidade, a história da barbearia era um ambiente para falar de política e aí, consequentemente, tu aparava a barba, né? Interessante. Cara, voltando numa dessas, eu sentei com os donos e falei que se a gente abrir uma barbearia com serviço, lançando produto masculino, eles tinham voltado de uma feira dos Estados Unidos, que tinha uma grande marca que vendia cosméticos, pilharam, tiveram mesmo, vamos fazer isso aí e tu toca essa frente. Só que eu tava indo bem nessa outra área, né? Falei, cara, tô com 30 e poucos anos, né? Não, 20 e poucos anos, a gente tá com meus 25, vou fazer. E aí entrei, e aí montei a primeira loja do zero. Cara, bancada, desde assim, do espelho em formato redondo, imitando um cantil, como se fosse um negócio de guerra. O jaleco dos caras de couro, nem tinha jaleco de couro na época. E aí pegamos um tatuador que fez o desenho à mão dos tipos de cabelo clássicos da década de 80, 70. E criamos a primeira loja, cara, com jazz tocando, engraxate. E aí, no fundo, o que teria? E aí foi minha ideia de empreender uma cafeteria. Então, um amigo meu tá voltando da Austrália, colocamos uma máquina no fundo, tirando um expresso, com método de café. Então, os caras chegavam, e aí o ponto da cafeteria, que a gente pensou esse projeto ser bom, é que por mais que a cultura da barbearia não existia, o cara, ele era muito fiel ao seu cabeleireiro. O cara cortava lá porque o pai levou há 20, 30 anos, não mudava, né? Então, se tinha uma chance de fazer uma barba que não era comum, talvez essa chance de cortar o cabelo iria acontecer. E se tivesse um expresso bom e um cafezinho, já ficaria naquele ambiente. Então, cara, foi certeiro, assim. A gente abriu ali, Legal. começou a vir uma galera, começou a ficar conhecido na cidade. No mesmo ano surgiu daí 50 mil barbearias. Daí se espalhou uma cada esquina. É mesmo? Não, daí foi o Brasil todo, né? É esta barbearia? Essa barbearia era onde eu trabalhava. E já digo assim, mas ela também expandiu ou não? Expandiu, acho que teve 15 lojas. Que legal. Ainda tem a marca, né? Uma Sim. marca bem consolidada. Então, até eu queria parar aqui, João, e pra galera entender o que o João tá falando, né? É porque há muito desejo do nosso coração. O brasileiro é um povo muito empreendedor, né? Isso. E eu queria falar pros jovens que estão nos ouvindo. Cara, a parada começa com você desenvolvendo a mentalidade de empreendedor aonde você tá. Então, às vezes você tá trabalhando numa empresa e lá você é mesquinho. Lá Isso você aí. não quer trazer ideias. Lá você não quer desenvolver o negócio. Ah, não, porque é dos outros. Vou fazer o outro isso ganhar aí. dinheiro. Mas ali é a escola de Deus pra você. Exatamente. Ali é a parada de Deus pra você. Eu gosto muito de uma figura, né? O José, ele sonha, né? Ele tem o sonho dele lá e tal, e os feixes vão se dobrar. Então ele percebe que Deus estava dando pra ele um sonho que ele seria líder, né? E é muito louco, né, como Deus faz as coisas, né? Ele tá lá preso no Egito e tal, e qual foi a chave, a virada de chave na vida dele, né? Interpretar o sonho de alguém, né? É quase que pegar o sonho do faraó e falar, eu vou fazer acontecer o seu sonho. Uhum. No momento que ele decide fazer acontecer o sonho do faraó, é que Deus faz ele entrar no sonho dele, né? Então, eu percebo isso, que as pessoas não querem passar por essa etapa.
de servir o outro, Exato. né? E de até fazer outro enriquecer. Exatamente. O outro prosperar, o outro crescer, né? E que nem sempre é tão justo as nossas políticas de salários Sim. e tal, e comissões. Mas é tipo assim, Deus, você colocou na minha mão aqui hoje. É shampoo? Então, cara, nós vamos fazer o melhor nessa parada de shampoo aqui. É Nós vamos isso aí. fazer o shampoo. E de repente, Deus te dá a oportunidade de você entrar em algo que é seu, vai ser a mesma mentalidade. É. Agora, se você é medíocre aqui, cara, você vai ser medíocre fazendo também as outras coisas, né? Exatamente, a oportunidade ela vai aparecer pra ti uma vez, né? É. E cara, se tu não olhar pra ela e dizer assim, o que eu tenho nas minhas mãos aqui? Ah, eu quero sempre algo melhor, eu quero o próximo passo, cara. É aqui Tu vai agora, né? ficar indo em círculos, né? E eu me lembro que naquela época lá, eu olhava assim muitas vezes no dia e pensava assim, cara, eu tô fazendo algo que cada vez mais eu gosto. Só que eu não pensava assim, tô enriquecendo o outro lá. Aham. Cara, eu sei que eu vou colher na frente. É, Não tem. Deus é muito Eu justo. vou acordar de manhã, eu vou ir, vou fazer, cara. Legal. E, cara, Deus foi abrindo as portas. A gente, resumindo assim, que é uma história longa também, a gente fez a primeira escola de barbeiros, formamos mais de 3.000 barbeiros. Daí existiu o curso dentro de uma faculdade, porque a mão de obra era mais difícil, o cara aprendia a cortar cabelo com a tia, e aí ainda naquele lugar, daí olhava um ambiente totalmente pensado masculino, com uma ideia massa, com carro customizado, com moto, com assuntos, né? Eu, cara, quero viver aquilo ali. E aí a gente começou a decolar, cara. Daí teve o Barber Park, que foi o primeiro parque de ensinos do Brasil. A gente chamava barbeiro da Grécia, da Alemanha, legal. Argentina. Cara, daí descia no aeroporto os caras de filme, né? É meu. Tipo, o grego, quando desceu no aeroporto, eu não acreditei, cara. Suspensório, O grego. bigotinho assim, Panamá, né? E, cara, esse cara veio de um filme, cara. E o cara vivia aquilo ali, me escutava música de vinil, as crianças se vestiam igual o Titanic, assim. E aí traduzia esse cara pros barbeiros. Então, cara, foi um ambiente muito legal. Legal. E aí o café sempre acompanhando, né? Mas aí um dia eu falei, cara, acho que meu tempo aqui foi, né? Já dei o sangue, né, de tudo que podia e eu quero viver do café. Eu quero poder ter um lugar onde ele se replique, né? E a gente possa ser extensão da nossa mesa. Eu possa ter aquela mesma pegada da Austrália, de o cara nos conhecer, o vizinho nos conhecer, conhecer o filho do cara, né? E ter essa ligação, né? E aí eu fiz um projeto e pelo último ano tá viajando bastante para São Paulo, eu comecei a perder o medo de achar que teria que ser numa localização de uma avenida principal, né, com um aluguel enorme, e vi o movimento de São Paulo, as coisas indo para os bairros. Cara, quem sabe a gente pega o terreno da minha família, faz uma construção, investe, vê no meu apartamento, meu sogro entra junto. E aí, cara, meu sogro é assim, cara, o cara mais prático da terra. É mesmo. Cara, se cair um disjuntor aqui no Disascope, ele tira do carro, ele é um MacGyver. É verdade. Ele cria um negócio, cara, ele tira ali, conecta, liga, só que daí a gente vai deixar isso aí por 10 anos. E fora que a gato deve ter uns 10 no bolso dele ali, né? Clips. Cara, já era. E aí, quando eu apresentei o projeto pra ele, ele falou, vamos fazer. Quando? Eu não, sei lá, daqui a uns 2 anos, 1 ano, ele falou, não, vamos fazer. Beleza. E aí eu marquei 1 ano, seria minha última saída da empresa, né? Momento de saída, pra montar esse prédio. Cara, quando a gente fechou, ele foi chamado pra ir pra partir um polo petroquímico na República Tcheca. E aí eu fui construir tudo sozinho, né, cara? Ficou Então, sem tipo, ser no consultor. auge da empresa lá, com eventos, viajando pra fazer evento de barbearia e fazer uma construção de um prédio pra ser a cafeteria. Então, era bem pegado. E eu me lembro que todo meio-dia e 6 da tarde eu ia acompanhar a obra e ver o que estava acontecendo. Mas assim, eu tinha o desejo no coração e todas as etapas da minha vida, eu sempre olhei pra Bíblia e olhava assim, cara, todos esses homens de Deus pediam um sinal. E Deus mostrava. Então, Senhor, mostra pra mim, assim, a tua vontade pra essas etapas, que é uma mudança de vida, né? Então, até com a minha esposa, assim, cara, retornando só um pouquinho, quando eu queria ter a certeza que fosse ela, cara, pediu um sinal pro Senhor. Ele foi abrindo as portas, mostrando cada coisa. Beleza, essa é a mulher de Deus, bora casar, né? E para a empresa foi a mesma coisa. E aí, um dos sonhos que me encorajou foi um dos pastores que estava lá na Suécia. Ele nem sabia do projeto. Ele teve um sonho e no outro dia ele me ligou, né? Ele falou, tive um sonho que tu estava caminhando num prédio, na rua, e aí passamos na frente desse prédio e saiu um jovem para falar contigo, e aí tu falou para mim, só um minutinho que eu tô indo ali. Tu entrou e quando eu entrei eu vi que tu era dono desse lugar.
Então, cara, não sei se tu tá pensando em empreender, se isso é um hotel, o que isso é, né? Mas eu quero te dizer, vai. Cara, beleza, ele falou isso aí. Bom. Quando eu tava construindo o café, eu não imaginava que seria prédio. Uhum. Que foi uma das ideias também que nesse meio tempo eu tava olhando, assim, né? É que o evento tava cada vez mais em alta. O evento comercial da empresa, tipo, vamos alugar uma sala, passar o dia inteiro de treinamento, né? E aí alugam um espaço criativo, assim, né? Um lugar que te inspire. E eu pensei, pô, vou ter boa comida e bom café, eu vou colocar numa área de eventos em cima, bota aí 60 pessoas, com projetor, treinamento e tal. E aí, se não tiver a demanda, eu posso fazer um evento, um aniversário, ou encher aquele espaço, né? Mas a ideia é que toda semana tem alguma empresa lá que já vai girar esse ecossistema, né? E final de semana esses caras vêm com as famílias pra cafeteria. Então, beleza, montamos o prédio, meu sogro lá, vamos, né? Cara, daí eu pedi outro sinal de Deus, Senhor, se for da tua vontade, eu tenho que vender esse meu apartamento. Mas assim, ó, eu preciso vender ele logo. Daí eu anunciei no meu Instagram ali e tal. Cara, veio um moleque dois dias depois e falou, cara, eu quero alugar. Daí eu falei, eu quero vender, cara, não vai dar. Outro irmão lá falou, eu quero comprar, posso ver, mas eu só compro se alguém tiver pra alugar no primeiro mês. Cara, em uma semana vendeu, já alugou e o cara entrou. Eu peguei, né, exatamente os centavos e larguei tudo, né? Então, assim, foi mais um sinal, assim, né, do Senhor. E aí, quando, cara, estávamos instalando a fachada ali, os vidros na frente do prédio, eu me lembrei do sonho. E aí, eu olhei no áudio, que ele mandou um áudio pra mim, e aí, cara, ele começou a falar, comecei a chorar. Eu falei assim, ó, é aqui então, né? Vamos lá. Claro que já não tinha mais volta, né? Exato. Era all-in. E uma pergunta, como é que surge o nome, que eu acho muito bom, O Brother? Cara, o nome foi a última coisa. Ah, é? É a última coisa. O cardápio estava pronto. Também foi uma bênção, porque jovens da nossa igreja ali apostaram junto com a gente, né? Uma das nossas chefes de cozinha morou na Itália, outra morou na Suécia, a família sueca uniram a parte da gastronomia, foram para a cozinha da minha mãe. A gente ficou provando, e a minha mãe é faixa preta na cozinha também, né? Cara, ela transforma um ovo mexido no ovos da galinha de ouro, né? E aí, cara, quando a gente provou aquilo ali, isso aqui tá fenomenal. Isso aqui eu não via onde tem pra vender. Até uma coisa parecendo simples, um ovo mexido com bacon e um pão de fermentação natural. Maravilhoso. E aí eu tava sentado no domingo e eu pensei, eu quero que as pessoas entendam que a gente é amigos. Que não é um atendimento frio, que a gente é próximos. Eu gosto muito do surf, né? Desde pequeno. O brother faz parte da cultura, né? Bro, brother. Nossa família, boa parte alemã, a origem também. E eu comecei a dar uma estudada, daí eu peguei o nome, Bruder, é massa esse nome. Daí um amigo meu morando lá há anos, liguei pra ele, cara, como é que se pronuncia? Daí ele falou vários tipos, pelas regiões. Então ele falou assim, cara, se falarem Bruder, os caras vão entender. Porque eu pensei, tipo, abrasileirar e botar um nome estranho, fica ruim, né? E aí eu pensava, só Bruder fica também diferente. Mas como é que alguém pode chegar e falar assim, e aí, cara? Pô, meu irmão, quanto tempo? E aí eu peguei essa expressão, essa interjeição que fala, né? Pô, há quanto tempo que tu tá aqui, cara? Meu irmão. E aí eu, O de Otto, que é meu sobrenome, e H de Han do meu sogro. Então ficou a expressão, brother. Então quando alguém come o pão de queijo, né, que é um fenômeno lá, qual que é a tua expressão quando come o pão de queijo? Ele fala, brother. Brother. Daí expressões diferentes pro nome, né? Então ali surgiu o nome aos 45 do segundo tempo. E eu sempre achei que a trema era muito chique, né? A trema chique dá chique demais. Pô, muito chique. Muito bom. Que legal, cara. Mas ficou muito lindo, assim. E eu gosto muito de... pra mim, assim, essa intersecção entre criatividade, né? Mas com excelência e propósito, né? Sim. Então tem coisa que é muito criativa, é excelente, mas não tem um propósito por trás daquilo todo ali, é só dinheiro, né? Exato. Tem coisa que tem propósito, mas não tem criatividade. Mas quando essas três coisas se encontram num lugar assim, Sim. é muito legal. E aí, você tá descrevendo aí pra gente o nascimento de uma cafeteria e tudo mais. Quando é que entra, então, essa questão de falar, não, cara, nós vamos fazer café pro Brasil e tal, né? Eu nem nunca fui na cafeteria, mas na minha casa e aqui... cara. Nós vamos chegar aqui. Eita! Cara, então assim, a primeira loja, depois que a gente viu, o primeiro ano foi 2019, então foi pré-pandemia, graças a Deus. Porque daí deu um ano pra galera conhecer, né? Sim. Então, cara, quando a gente percebia que as pessoas sentavam, comiam, provavam,
e tinham reações diferentes, né? Como se não tivessem provado aquilo. Tanto o pão de queijo, né? Que ele já é diferente, com 4 queijos, parmesão gratinado por fora, todo um rolê. Não vou falar muito porque de escrever, cara. a gente tá num horário aqui de fome, né? É horário de café da tarde. Bom, café da tarde. Cara, então assim, a gente percebia assim que a comida em si agregava muito. Eu comprava já café de amigos nossos que tem uma torrefação, de irmãos também, que era um café muito bom. E dentro daquilo ali começou a vir, eu sempre olhando para a janela de fora, né? Pesquisando como tava a tendência fora. Me lembro que até salvava os Instagrams, assim, de cafeterias que eu falava, cara, meu sonho Daí ter tem ali, umas né? lindas demais. Cara, assim, ó, sei lá, desde Dubai até as japonesas, até Sim, as americanas, assim, né? E aí, cara, numa dessas pesquisas, a pandemia surgindo, nós estávamos, assim, no arranque, e posso te dizer, assim, que nos 3 primeiros meses, cara, não passava uma alma viva na frente do café. Sério? Porque a gente decidiu empreender no bairro da família. Não existia comércio, né? Então não existia também um aluguel caro, né? Embora a gente tenha construído. Mas, cara, eram os amigos que vinham. E aí eu ficava naquela ali, assim, eu vou dar o café porque é meu irmão, né? É o brother. E o irmão. Hoje que eu recebo de meme dos meus amigos hoje, quando o amigo vai e o dono da cafeteria tá nela, o cara começa a esconder assim, né? Porque o cara vai pedir algo de graça. Entendi. Eu ficava nessa aí, vou abençoar o cara, né? E o cara olhava pra mim, pô, não veio ninguém hoje. Cara, deixa eu pagar. Eu não, deixa eu te dar, deixa eu pagar. Daí até que eu aprendi que né, tem coisas diferentes. Vamos lá. Cara, daí eu sei que nós estamos lá, começamos a crescer e tal. Olhei pra fora, vi a pandemia vindo, pensei na hora, meu irmão, isso aqui vai bater aqui. Nós vamos ter que fechar o comércio. Daí agora vem o desespero do empreender. Ou eu vou encerrar, né? Pendurar a chuteira e começar do zero. Sou jovem, tava com 30 anos. Ou vou pra cima de cabeça e vou criar alguma coisa. Nós tínhamos o produto sábado e domingo, que era o brunch, que era o café da manhã, mesão. Tu entrava lá, né? Pagava um preço único e saía rolando, né? Cara, como é que eu vou transformar os meus melhores produtos para que eu possa entregar? Porque naquela época não existia nada para te levar. Tu comia no café. Tudo muito fresco, né? Tudo ali, né? Daí sentei no computador ali, comecei a ver fornecimento de embalagem, daí criei uma embalagem em massa ali e botei um stamp em cima, fique em casa, nós levamos até você. Mas não tinha pensado na rota de entrega. Deu exatamente uma semana, chegou as embalagens, fechou o comércio. Daí chegou 1000 embalagens, né? De cada coisinha, dos nossos top sellers ali, vamos dizer. Cara, daí parei pra pensar, agora vamos ter que entregar, né, cara? Não tinha iFood, não tinha nada. Conversei com 2 baristas, né? Um deles tem uma história linda também, que veio da Colômbia, se converteu lá no café, casou até pouco tempo atrás, em janeiro. Ele falou, eu dirijo moto, o outro barista eu também, e o sócio, né, meu sogro, não, eu grudo na moto, não tem. E aí começamos a pedir moto de amigos. Cara, uniu 4 motos na frente. Não era moto, né? Eram scooters, motocas. Sabor, né? Sabor, mano. Cara, com cores diferentes, nos parecia os Power Rangers, cara. Nos parecia os Power Rangers. Era amarela, vermelha, tudo uma de cada cor. E aí, cara, as pessoas não vinham, vamos abrir o nosso WhatsApp, vamos colocar o delivery. E aí a gente começou a trabalhar de domingo a domingo, sem parar. Cara, chovendo canivete, daí nós aprendemos a ser motoboy, né? Bota calça, bota bota, compra jaqueta pra sustentar o negócio e não demitir ninguém. Mas, cara, foi árduo, muito árduo. Eu me lembro, assim, de vezes que a gente não tinha nada na conta, nada, e compromissos de boleto ali na porta. E aí chegar uma empresa e dizer, eu vi vocês aqui na internet e eu tô precisando pedir, ouvi falar que vocês têm um brunch, vocês entregam pra empresas, mas com certeza, nós temos 100 funcionários na região do sul, vocês entregam, eu entrego. Cara, daí pagava justamente o valor pra viver mais um dia. Só que assim, né, o entrego, a gente não tinha noção daquele entrego, né? Cara, eu me lembro de eu pegar, cara, área rural de moto. E os cachorros correndo atrás, assim, mordendo os calcanhares, e eu de moto, poeirão levantando, e eu lembrando aquele brunch. Senhor, que não vira esse brunch pra chegar um omelete na casa da pessoa aí, né? Que chegue direitinho. Porque a galera foi também pra home office. Meu pai mora no interior, né? E o cara ia, botava uma anteninha lá e resolvia. E nós entregando. E aí foi um período árduo, e aí tem um momento muito importante, porque a gente começou a receber pedidos de fora do Brasil. Isso nos ajudou muito. Teve jogador que nos ajudou também, né? Pô, muito. Mas aí quando a gente começou a chegar de manhã, ver uns DDD, assim, 5 mais não sei o quê. O cara lá
na Inglaterra. Diz, olha, minha mãe tá aí, eu encontrei vocês na internet. Ah, tá, alguém de fora pedia pra entregar lá. Pedia pra entregar lá. E aí eu vi, porque a gente sempre investiu muito no Instagram. Instagram pra mim, assim, cara… Teve uma mídia ali. Uma mídia massa. Fotos bonitas. Fotos bonitas. Não é, tipo assim, a xicrinha parada, como todo mundo faz. Cara, é o cara falando por que ele tá tomando, uma foto, né, desconstrói o negócio, né? Te faz querer ler o texto. E aí ele, cara, não, minha mãe tá hospitalizada e eu queria mandar um café pra ela. Eu soube que vocês escrevem também. Cara, a gente escrevia tudo à mão, cara. Daí eu começava a entregar. Eu sou meio emocionado, até no início, tu quase me fez chorar aí com aquela história. E aí, cara, eu me lembro que numa dessas, eu fui entregar, eu totalmente de motoboy, né, capacete. Então a senhora que ia receber, ela não tinha noção que era o dono do café, ela era um entregador. Beleza. Cheguei lá na casa dela, quando eu entrego a caixa, cara, essa mulher, ela abre na minha frente, né, com o texto, começa a ler. Pá! Ela começa a chorar. E me pede um abraço, né? Daí eu pensei, pô, pandemia, motoboy, tá tudo errado, né? Daí eu abraço ela, senhora, daí deixei o vidrinho fechado, assim, né? Abracei ela, ela falou assim, tu não sabe o quanto me ajudou, porque eu não falo com ele há 10 anos. E aí eu, pá, cara, daí eu subi na moto, subi chorando, né? Daí eu falei, bah, senhora, então esse propósito é muito maior do que eu tô pensando. Não é abrir um café pra passar pro cara ficar feliz ou ficar acordado. Cara, nós estamos conectando o cara do outro mundo, da outra região, pra mãe dele, cara. E eu sendo esse elo de preparar uma comida pra ela. E aí, cara, no meio desse caminho eu pensei, cara, a gente tá conectando café com pessoas. Daí eu parei na hora, conectando café com pessoas. Será que esse slogan não tem em algum lugar? Daí pesquisei um monte de coisa pra não, né? Às vezes tu fica uma coisinha guardada. E aí, cara, não tem. E aí a O Bruder, antes, ela tinha um escrito que o Uzinho com a trema era o nosso símbolo naquela época. E eu pensava que aquilo ali era um U de um sorriso, de duas pessoas se olhando. Sei. E aquilo ali no meio, assim, tudo na sinaleira, né? Naquela época eu fazia o Instagram, entregava, pagava os boletos. Cara, era tudo na sinaleira. Não, e eu já tinha manha, cara. Eu já resolvi aqui, já puff na orelha e já… Só não fiz as lagriminhas e as coisas, as tatuagens. Cara, daí eu sei que veio se conectando café com pessoas. Cara, esse U, ele é um imã. É um imã antigo, um imã clássico, porque a gente tá conectando. E aí eu tinha um cliente nosso, né, ainda clientão nosso, um designer, cara, de mão cheia, e ele cobra como um designer de mão cheia. Cobra com a mão cheia. Cobra bem cheia. Eu falei, meu irmão, cara, eu não tenho um pila pra te dar. De fato, eu tô matando um cachorro a grito, né? Tu faria um rebranding pra mim? A gente tem 1 ano e pouco. Eu sei que as marcas fazem rebranding com 10. Com 10, né? Mas só pra nós tá fazendo sentido mudar, cara. Eu quero fazer um imã. Ele falou, cara, vamos fazer, não te preocupa com dinheiro, não te preocupa agora. E a gente fez então um relançamento da marca no meio da pandemia, por causa dessa história. Cara, daí deu um bust, né? Mais uma energia pra continuar. Mas aí teve um dia perto do Dia dos Pais que tava assim, chovendo canivete. E aí, cara, também as contas não estavam dando certo. E aí, o senhor, eu tô a fim de abrir mão desse negócio aí. Porque daí eu olhava meus amigos home office com a lareira ligada, né? Com as meias. Bem cheirosinho, né? Tudo tranquilo. O patrão que tava lá banhando, né? De preocupação, ele tava lá. Cara, e aí eu pensava assim, cara, mas eu sou inteligente. Né? Será que eu vou ficar fazendo isso, cara? E aí foi uma entrega que também mudou o jogo dele. Um amigo meu dos Estados Unidos ligou, falou, meu irmão, amanhã é aniversário do meu pai. Se tu puder entregar o café às 7 da manhã, que ele começa a jornada dele de trabalho, tu pode? Cara, a gente abria era 8h30 só. Então, tipo, era um esforço, né? Então eu fui antes, esquentei as comidas, botei tudo na caixinha e aí choveu, cara, tudo que podia ter chovido. Eu me molhei todo, tô no meio da estrada lá, subindo. E aí eu tô falando com Deus, Senhor, essa acho que é a última. Eu vou entregar os tacos. Vou resolver, vou encerrar, beleza. Cara, esse senhor que foi receber era o diretor de uma multinacional muito conhecida, né? Tipo, o cara, tudo que ele trabalhou veio do interior, assim, a história é linda de ver. E aí cheguei lá, né? Ele tava saindo com o carro dele, assim, né? O carro. E baixou o vidro. Isso é pra mim? Eu falei, sim, o teu filho entregou, tal, toma aqui o café, né? Um bom café pro senhor. Daí voltei, daí ele baixa o vidro. Uma perguntinha, tu é o dono? Eu falei, sou. E tava de motoboy, né? Não te preocupa que tu vai longe. Pô. Sério? Cara, assim, na hora… Do nada. Do nada. Na hora, cara, já chorando, assim. Cara, senhora, eu aguento mais uma semana. Eu vou mais. Então vamos. Mas, cara, ele foi… Porque eu sabia a história dele, né? Ele não sabia a minha história. Sim.
Mas foi um... Já identificou, né? Identificou. Então tem mais, vamos lá. Daí, cara, quando abriu, pro comércio vir, né? As pessoas que receberam em casa. Daí foi a primeira oração que eu nunca mais repeti, que eu orei um dia pra que ninguém mais entrasse no café. Porque, cara, era fila, assim, de 2 horas. É mesmo? As pessoas com o jornal na mão. Eu atendendo com 4, 5 pessoas, assim, fazendo caixa, fazendo tudo. Eu falei, cara, mas não vai dar certo, né? Porque daí, se tu não atende na velocidade que as pessoas têm expectativa, e começa uma bola de neve. Mas as coisas foram se organizando, daí a gente abriu a segunda loja. E aí, quando eu comecei a observar, cara, que não era só pra nós, eu falei, cara, a gente pode transformar isso aí em uma franquia. Eu tinha um preconceito em franquia pelo nome, porque eu achava que era um fast food que quem tava me atendendo tava infeliz. Sim. Mas quando eu entendi que eu podia escalar e a gente podia dar esse propósito também por trás, cristão, de vidas se achegando a Deus. Cara, quantos jovens ali não pisavam numa igreja há anos e aí começaram a trabalhar com a gente. Cara, eu sou filho de pastor. Cara, eu tô desviado há tantos anos. E aí vendo o nosso ambiente, onde não tinha uma competição interna, onde até um dos garçons que trabalhou em lugar assim, né, mais sombrio, falou, cara, eu fiquei intrigado quando eu vi o cara da frente fazer um pedido e ir correndo pra cozinha e pedir perdão porque ele fez o pedido errado. E a guria, não, fica tranquilo, eu já corrigi pra ti. Eu falei, cara, esses caras têm alguma coisa diferente. Não é geralmente possível. é uma guerra no Não, restaurante. é uma guerra, uma literalmente, guerra de faca ainda, né? Então a gente começou a observar que, cara, o atendimento... Então eu ia te fazer essa pergunta, né? Você tá citando várias coisas aqui, e, por exemplo, você não tá citando, você ainda não citou, que eu tenho certeza que você vai falar, mas a gente pega a parte do lucro e investe no reino. Porque a visão da maioria das pessoas de, poxa, vou fazer uma empresa para Deus, que glorifica a Deus, eu pego parte do lucro e invisto no reino. Mas está falando sobre um ambiente que já expressa o Senhor e principalmente com o funcionário. Né? É isso aí. Como é que você pensa isso? Tipo, uma empresa que é do reino de Deus, uma empresa que é de um discípulo de Jesus, o que você pensa que ela deveria ter e como ela deveria operar? A primeira coisa que eu penso é que não tem diferença, né? Eu não posso dividir isso. Eu gosto muito do Timothy Keller, né? Que tem o livro Fé e Trabalho. Maravilhoso. E pra ele não divide isso, né? Tipo assim, cara, eu decidi um dia abrir uma empresa porque eu amo o assunto, eu acho que meus filhos vão poder trabalhar com isso no futuro e eu sei que eu vou conseguir estender isso pro reino. Eu não olhei assim, só por causa lá na frente que eu vou conseguir ter talvez uma missão, ajudar alguma coisa, eu vou abrir empresa. Né? Eu acredito que a partir do momento que eu decidi abrir uma loja, ligar a luz, né, ter o primeiro atendimento, independente daqui a 10 anos eu vou ter 10 mil lojas, aquela primeira pessoa que entrar, ela é a mais importante, ela é meu campo de missão. Né? Então os funcionários em si, até foi uma escolha nossa ter uma boa parte convertida e uma parte que não é. Justamente para nivelar. E quantos que não eram se chegaram ao Senhor e hoje são nossos gerentes, são os caras que estão na frente. Demais. E até tem que segurar uns para não sair evangelizando todo mundo, né? Falei, cara, deixa os caras ter o tempo deles, né? Temos o seu tempo. Mas eu percebi que isso mudava, cara, quando os clientes iam e falavam, cara, mas aqui tem algo diferente. E eles não sabiam definir o que era. Claro, tu olha talvez um pouco ali no Instagram mais a fundo na linguagem, que a gente fala em serviço, tu vê a missão, o valor, fala sobre servir, é evidente quem é o maior, aquele que está à mesa, aquele... Então a gente deixa coisas evidentes. A nossa própria collab, muitas pessoas vieram perguntar, tá, mas por que vocês estão fazendo esse negócio com Jesus aí? Como assim? Jesus, né? Pô, Jesus é um cara barbudo, hipster, toma café. É certeza que ele tomava café. Né? Na mesa ainda, né? Mas é legal isso aí, né? Porque com certeza, não vou afirmar se Jesus tomaria café, mas com certeza Jesus estaria frequentemente nesse ambiente, porque era a mesa, né? Era a mesa. Então, tipo, ele levava para esse lugar muito poderoso chamado mesa. E o lindo que eu vejo da oportunidade do nosso trabalho, que a gente trabalha com comida e bebida, né? E tu olha o ícone mais lindo da nossa fé cristã, que é a ceia, né? Comida e bebida. E aí a ceia naquele tempo era durante a refeição, Era uma refeição, na verdade. Eles paravam para partir o pão, né, para celebrar ali o corpo e o sangue, mas era durante uma refeição. Durante a refeição, né? Agora, domingo da Páscoa, jantando na casa do meu pai com toda a família, daí é quase na arena do Grêmio, a gente tem que fazer, porque de tantos netos que tem, né? A gente, durante a janta, a gente ceou, né? Que então, demais. assim, delícia.
pra mim, esse trabalho de eu ter que saber que, cara, colocar a mão numa comida, preparar ela, esquentar ela, refrigerar ela, embalar ela, botar numa embalagem linda, entregar pra alguém, aquela pessoa comer e ficar feliz. Cara, eu tô trabalhando com algo extraordinário. Cara, é muito assim, a gente não tem noção, eu percebo assim, que a gente não tem noção, até outras culturas, principalmente orientais, tem mais essa percepção do quão importante e sagrada é o negócio da comida. Muito. Porque, por exemplo, eles falavam assim, né, para Jesus, você tá sentado na mesa com pecadores, né, com publicanos e tal. E por que eles falavam isso? Que pro judeu, compartilhar uma refeição é compartilhar a vida. Tipo assim, ó, isso aqui é o que nos faz estar vivo. Eu vou pegar um pedaço daquilo que me faz estar vivo, eu vou te dar pra você também ficar vivo. Então era uma coisa de compartilhar preenche, né? vida, né, cara? E é isso. E às vezes a gente não pensa assim, né? O homem caiu em Gênesis 3 com uma refeição. Isso aí, pô. E a promessa do Apocalipse, ele fala, ó, pra onde nós estamos caminhando? Para bodas do Cordeiro, nós estamos caminhando para uma mesa, nós estamos caminhando para uma refeição, né? Então, assim, essa coisa da comida é uma coisa muito grande, né? Na Bíblia, na palavra. Deus nos fez para isso, né? E fora que tu te sente totalmente assim, abençoado quando tu vai num lugar pra estar com alguém. Cara, vai na minha casa. Tu chega num lugar, alguém prepara uma comida pra ti, cara. Hospitalidade tem a ver né? com comida, né? E essa é uma marca da minha família, assim, né? Cara, a gente cresci no prédio dos pastores ali, né? Sim. E aí, meu Até pai... te perguntar, então você é da comunidade lá, Asaf Borba, Isso, todo mundo da comunidade de Porto Alegre. Lá no e prédio. Tem um prédio dos presbíteros, né? Prédio dos presbíteros. A gente brinca que é o prédio que vai subir primeiro, né? Então, se ele estiver subindo, nós vamos olhar das janelas, os caras estão indo. Depois é nóis. E isso, meu pai escolheu o último andar, ele brinca, né? Eu quero chegar antes de vocês. Daí o pai mora em cima. Então morava nesse prédio, você morou? A vida inteira, eu cheguei lá com 10 anos. Mas seu pai era um dos presbíteros ou não? O pai Que legal. O pai é um dos pastores ali, e daí ele mora no último andar, de frente, vai indo os pastores, aí embaixo do pai tá o Asaf, né? Uhum. Então, volta e meia, nós brincando, jogando bola, e o Asaf tentando gravar, né? Silêncio aí, E essa amizade, cara, desse vínculo, assim, isso também me impactou pelo fato de, cara, minha mãe vai cozinhar, precisei de um sal. Desce lá, pede pra esposa do Asaf, a Rosana. E vice-versa. Tu tem um pão aí porque tô recebendo alguém aqui em casa. Ou o pastor que veio visitar, vamos falar com o João Nelson? Vamos subir lá em cima? Uhum. E aí, então, esse senso de comunidade, cara, são sempre muito legal, muito perto, né? E até uma curiosidade que eu fiquei assim, como é que foi unir, né, a comunidade, vocês viram, porque assim, pra quem não conhece, é uma comunidade profundamente relacional, com muita força estabelecendo as casas ali, na igreja caseira e tal, né? Foi uma das comunidades que pregou e enfatizou tanto isso pro Brasil, cara, igreja não é um prédio, igreja é a relação de forma profunda e tal. E aí você vai pra Hillsong, como é que foi essa relação? Que, cara, foi o símbolo de mega church, né, no Brasil, no mundo, assim, né, e tal. Como é que foi essa... Cara, foi chocante. Foi chocante, né? Foi chocante. Até assim, porque na casa, tu sabe tudo acontecendo, né? Tudo. Tipo assim, a criança tá chorando, Exato, né? Tudo. O cara... Não tem controle. Trocou umas farpas ali com a esposa ali, né? A vida real, foi né? Foi pra igreja caseira. Foi pra igreja caseira, real. E, cara, chega lá, a entrada tem uma banda profissional tocando só pra recepção da igreja, né? Tem uma cafeteria, né? Uma cafeteria sinistra, né? Então tudo assim, cara, parecia que eu tava entrando no Titanic, né? Mas a minha oração é assim, Senhor, eu sei que por trás de toda grande construção existem corações que estão ali pensando e fazendo, eu quero conhecer esses caras. Isso. E aí foi através de estar brincando no final da reunião com crianças, que um dos pastores viu que eu tinha graça e falou assim, cara, eu tô no aperto. Porque eu tenho uma reunião dos líderes na minha casa hoje e a babá não pode, tu pode cuidar do meu filho? Eu falei, cara, eu sou estudante precisando de dinheiro, né? Bora, né? Tem dólares australianos envolvidos. Vamos lá, meu irmão. E aí eu cuidei uma vez, aí quando eu vi eu já fiquei direto lá e conheci por trás do coração deles. Mas o que me impactou isso, que a primeira vez que eu fui nessa casa do Mark, hoje ele é um pastor na Flórida, eu sentei com ele e aí ele perguntou pra mim, como é que é a tua igreja em Porto Alegre? Cara, eu contei a história da igreja com 50 anos, né, a mais, né? Mas que a gente se reunia nas casas, existia o discipulado 1 a 1, que meu pai escreveu em 82, como é uma igreja na casa, como deve ser. Cara, digitado à mão.
hoje os folhetos, os folders que a gente diz que são evangelísticos, é o mesmo modelo de 82. Não mudou nada, meu irmão. E tá na palavra, é a palavra descrita. E aí o cara chorava. Ele falou assim, cara, isso pra mim é Antigo Testamento. Isso aí tipo assim, vocês estão vivendo algo que era da Bíblia. E isso não precisa de uma estrutura. Eu falei, cara, não. A tua casa, se tu receber a porta, vai ter cara sentado na escada. Eu me lembro, cara, no prédio dos pastores, que domingo de tarde chegavam 150 jovens, e aí abria a casa da minha mãe, a porta, e se estendia o corredor e ia pra casa do outro pastor. Entendi. Então eles dividiam... Era o overflow. Overflow. Então um cara ficava com o violão no lado e o outro com o teclado no outro. Em outra casa? Em outra casa. Aquilo ele ficava estendendo, Caraca, né? E eu pequenininho, né, cara? Ficava ajoelhado ali, recebendo, ouvindo. E aí veio da geração do meu cunhado, né? Meus irmãos, toda uma geração de hoje pastores, líderes, homens de Deus que se formaram nessa época. E nessa época meu pai ainda tinha o Jesus Rap, que ele ia pra rua onde tinha hip hop, a gente cantava. Cara, daí se converteu uma galera que dançava, fazia os break, então parava os shopping, as ruas, e aí nós tínhamos o Jesus Rap Kids, que era eu e mais 3 pequenos lá de 10 anos que cantavam o rap infantil. Então sempre na rua e na casa, na rua e na casa. Então teve o choque de realidade, claro, mas ter a oportunidade de estar na casa das pessoas. Mas eu acho que o Senhor precisa desenvolver bastante em nós esse coração humilde, né, cara? De não falar, vocês estão fazendo errado. Aqui em Porto Alegre que a gente sabe fazer. Exatamente. Mas esse coração quando tu não de sai, Senhor, parece que é a tua aí. única igreja que vai subir a tua, né? Quando tu não sai da tua... Exato. E é muito poderoso sentar à mesa, igual você tá falando. Aí eu vou pra casa desses caras e eu falo, mano, eles amam Jesus de verdade? Os caras têm Espírito Santo. E estão fazendo de uma outra forma ali, né? E aí você ia aprendendo, é lógico, tem acertos e erros, né? E em todas, né? Mas essa humildade e curiosidade, falar, Senhor, deixa eu aprender com esses caras também. E o que pra mim assim foi talvez mais impactante morando lá foi que a minha vida com os estudantes nas casas era gente de todas as culturas diferentes. Verdade. Então Isso eu me lembro de uma das mais impactantes que eu tive foi com um suíço que morava na mesma casa, eram 10 caras, né? Parecia a ONU, aquele negócio lá. Tinha de tudo, né? Dos mexicanos até os... E aí, cara, eu percebi que a gente ia pra praia e eles usavam meio que uns moletom, assim, comprido. E eu disse, que estranho, né, cara? Calor. Frio esse cara. E aí, cheguei de noite e perguntei pra ele, meu irmão, por que tu... Ele falou assim, cara, eu tenho umas manchas no corpo. Eu não posso pegar sol, tenho isso desde nascença. E eu também não gosto de me expor e tal. Daí eu falei, cara, tu acredita que Deus pode te curar? Só que ele veio da Suíça, de uma capela tradicional. Totalmente tradicional, com inário, com tudo, né? E, cara, nada saía do contexto. Beleza, vamos orar, cara. Ele falou, não, pode orar. Mas com aquela fé assim, meio, né? Ora aí. Faz aí, faz aí, pô. Meu irmão, a gente orou. Ele foi dormir. 3 da manhã, esse cara bate na porta do meu quarto. Assim, eu pensei, pô, não tô no Brasil, é assalto, né? Tô na Austrália, né? Se assaltar na Austrália, pô, né? Eu sou brasileiro daí, né? Daí eu, caramba, meu irmão, o que é isso aqui, cara? Dele, cara, tirou a camiseta. Olha aqui, eu não tenho mais nenhuma mancha. Cara, o cara totalmente curado. Daí naquela noite ele foi batizado no Espírito Santo. Cara. E aí começou a jornada dele. Isso era só 6 meses, né? Hoje, cara, amigão meu, né? Deus tá fazendo um monte de coisa na vida dele. Suíço. Cara. Timão. Então, experiências que tu tem fora, né? Que talvez eu, por estar morando no contexto da casa dos pais ali, por mais que estivesse envolvido, talvez não teria essa experiência, né? Sim. Então, isso foi muito, muito importante. Mas eu sabia que na minha volta, eu deveria voltar para minha igreja local. Sim. Eu fui preparado para isso. Só que eu não tinha noção que ia ser para empreender, né? Muito bom. Agora, você também falou, em off aqui, que um dos... esses aqui são os drip, né? Eu já mostrei aqui no esse é o café. Esse aqui é o café, grão, né? Esse é o drip. Esse é o drip. Esse é café também. Esse aqui é o drip, que vende... É muito legal, um pacotinho individual. Você abre ali, já é o filtro, você joga, né? Mas esses dois são o café. E você disse que esse aqui, café do amanhã, se quiser explicar um pouco mais, isso, esse tem envolvimento direto com um projeto missionário. Isso aí, a gente tá lançando esse café agora, Café do Amanhã. A ideia do Café do Amanhã é justamente porque a cada manhã tem uma nova esperança, né? Se renovam, né? E a gente tem um projeto lá na igreja que é em Guiné-Bissau, na África, legal. Com as escolas. Até minha sogra é bem envolvida, ela é pedagoga nível master, né? E ela vai para lá, já traduziu para a língua local toda a parte de pedagogia. E esse projeto surgiu pelo fato de, cara, o que eu posso fazer além daquilo que a gente já está fazendo, mas para que
tanto o nosso cliente que ainda não é cristão, né, para o cara que possam juntos contribuir para algo ainda maior. Então a gente preparou assim uma edição de vídeos, né, apresentação para mostrar o desenvolvimento das escolas lá. Então esse recurso do café ele vai destinado para compra, um pacotinho. A gente até pensou uma coisa mais simples, né? Eu não gosto de café, então compra para abençoar alguém que ama, que tu vai saber que tem alguém que ama perto de ti, né? E aí, com o recurso desse café, ele vai poder acompanhar a construção dessas escolas que estão, se eu não me engano, só até a 8ª série. Então tem esse projeto, parte estrutural para ser construída, né? Então a nossa ideia é esse seu start para depois ir para lá, acompanhar e até envolver para trazer essa galera jovem para trabalhar no café. Que demais. Né? Os jovens poder ter um mercado de trabalho também aqui, que só cresce, né? O mercado a cada cano de café especial cresce de 15% a 20%. Uau. Então é algo que a gente vê que precisa de mão de obra, ainda se for com história, com pessoas que vieram de um contexto diferente, vai ter aquele sabor a mais, né? Sim. Então e aí o símbolo falar... é legal, porque é um grão de café, se tu olhar, e tem 2 mãos, uma puxando a outra. Que legal. Então a divisão do grão, essa muito mão, legal. Uma chamando a outra. É que tá pequenininho, não vai dar pra ver. Mas muito legal. Você acha que dá? Vamos ver. É um grãozinho. E até vou falar pra galera que tá nos acompanhando que vou deixar o link, então, aqui na descrição. Eu vou deixar o Dalbruder, vou deixar o Instagram, tudo mais. Você que é de Porto Alegre, você que tá na região, você que tá por aí, tá passando por Porto Alegre, você tem que ir lá na cafeteria, né? Eu vou ter que dar um jeito de ir, depois dessas descrições desde ovo mexido até pão de queijo. Mas eu vou deixar o link também pra você pedir e a gente apoiar essa missão, e é muito legal. De novo, o que eu disse, excelência, criatividade, mas com missão, com propósito, isso é muito legal, e eu quero que você peça aí. E hoje, assim, o café tem sido distribuído no Brasil inteiro. Como é que é? O pessoal consegue pedir online? A gente tá com duas frentes de expansão agora, né? É o e-commerce, que é a entrega no Brasil. Tem a assinatura de café para te receber na porta de casa, né? E também a gente tá com essa expansão das franquias. A gente tá com 3 franquias agora. E a gente tá com esse projeto de expandir Santa Catarina. E o próximo, Bragança Paulista. Bragança Paulista. Já vim falando aqui com o Felipe. Ô, Felipe, fala aí desse mercado. Ele falou, cara, só vem. Cara, muito só bom. Vem que a gente precisa. Então é legal porque, por mais que tenha toda uma parte séria do business com resultados, a nossa ideia também eu gosto de falar de comunidade, até esse nome, né? Que é a união, né? Mas é que o cara tenha não só uma loja, mas que ele possa ter 3, 4 lojas, né? E expandir de uma forma mais... com mais um time, né? E a gente podendo se unir, né? A gente tem um projeto de ter retiros do café com os franqueados junto, legal, né? Para falar daquilo que tá para acontecer, desenvolver produtos junto. Então eu quero fugir de o pessoal olhar que é uma franquia engessada, porque o contato é totalmente direto com a gente, fala comigo direto também, né? Mas para poder ser essa boa nova aí, né? Com café entrando nas cidades e expandindo, né? Muito bom. Pô, meu amigo, obrigado. Uma alegria. Obrigado por esse papo. Fui muito abençoado. Tô com vontade de fazer as coisas com mais propósito ainda depois da nossa conversa aqui. Amém. E que o Senhor continue derramando sabedoria, revelação e ousadia para vocês continuarem essa jornada aí. Amém. Que Deus colocou vocês, viu? Obrigado mesmo. Muito obrigado. Uma honra, uma alegria estar aqui. E eu fico muito feliz porque eu tenho certeza que tem clientes nossos que nos seguem, que não sabem muito até das histórias, né? Sim. Só pelo que passa no Instagram. Então vão ter mais uma proximidade muito legal. de saber do propósito real do café, né? Sim. Muito bom. Obrigado. Feito, meu irmão. Continue abençoando. Valeu. E a próxima em Porto Alegre, hein? Aí. Muito bom. Obrigado por esse tempo aqui. Obrigado você que está nos ouvindo. E um dos grandes intuitos do podcast sempre é testemunhal e é para inspirar. Não é para você sair daqui falando, nossa, que incrível somente, mas é aquilo que você pode fazer, cara, que você pode fazer, que Deus pode fazer através da sua vida. Então, se levante com ousadia aí para você também fazer. Eu gosto muito de uma frase que meu pai fala, né? Sonha grande, mas com essa humildade começar pequeno. Então, o que Deus colocou na sua mão hoje, faz com excelência, expressa o reino ali, aonde você está trabalhando, mas com o coração sempre aberto para mais do que Deus pode fazer. Eu queria te fazer um pedido, pega esse link, manda para uma galera aí, para mais pessoas terem acesso a tudo isso. E também não deixe parar em você. Como eu disse no início, se inscreve aqui no canal para você estar por dentro de tudo que a gente está produzindo. Deus abençoe você e não se esqueça, você é uma cópia de Jesus. Valeu! Quantas vezes nos tornamos apenas consumidores do Evangelho? Consumimos pregações, podcasts, louvores,
cultos, no nosso conforto. E nos frustramos quando não é como queremos. Mas seguir Jesus não é cumprir, é responder com a própria vida. A salvação não termina em nós, ela transborda, alcança outros, gera discipulado. E é sobre isso que queremos falar na conferência Lidere com Jesus. Faça sua inscrição Estou agora. aqui para agradecer você que está sempre aqui com a gente no podcast Jesuscope. Eu espero que você tenha sido abençoado pelo nosso canal e eu queria te fazer um pedido. Será que você poderia se inscrever aqui no canal? A gente pega às vezes as estatísticas, a gente sempre vê que tem um grupo muito grande de pessoas que assiste, mas não é inscrito. Quando você se inscreve, é uma forma gratuita de você dizer, isso aqui é relevante e nos ajudar a alcançar mais pessoas. É uma forma maravilhosa de agradecer se você é abençoado pelo movimento Jesuscope. Agora, tem mais uma forma de você poder abençoar tudo que está acontecendo aqui, é se tornando um membro aqui do canal Jesuscope, se tornando um Jesuscopes, né? E você pode, então, ser membro, você vai estar contribuindo financeiramente para toda a equipe que está por trás aqui trabalhando, produzindo conteúdo para mais pessoas se parecerem com Jesus. Então, se você pode fazer isso, vai estar abençoando muito o movimento Jesuscope. Então tá aqui, é só você clicar e se tornar um membro do nosso canal Jesuscope. Deus abençoe você.